João, lembra ontem que a gente estava conversando sobre a graça? Falando do amor de Deus? Lembro. E como a graça é uma contracultura, né? Por que uma contracultura? Porque nos nossos relacionamentos é o seguinte, a gente tem um amigo lá, uma amiga que é tipo... The best. Te amo forever, né? E aí, essa pessoa às vezes faz uma coisa errada contra a gente, o que acontece? Acabou. Acabou. Pisou no meu calo. Pisou no meu carro. É aquilo que está escrito lá em Heresias. 1 Heresias 3,19. Eu sou crente, mas não mexe comigo. Né? Mas Deus não. Deus nos ama apesar dos nossos erros. Aliás, a Bíblia fala que antes que nós nos formássemos no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. Né? Então o sacrifício de Jesus Cristo é a prova disso. Que Ele veio, que Ele nos amou ainda, sendo nós ainda pecadores. Né? A graça é isso, o amor incondicional de Deus por nós. E a gente nota na Bíblia, no decorrer da Bíblia, né, nas histórias narradas, que Deus sempre em busca do homem, Deus está em busca do homem, de se relacionar com ele. Isso teve seu ápice na pessoa de Jesus, né? Porque Jesus foi enviado justamente para que o nosso relacionamento com Deus fosse restaurado. Não só na Bíblia, mas hoje a gente vivencia isso, né? Muitas vezes a gente peca, desagrada a Deus, comete algum pecado e a gente percebe Deus nos cercando, nos chamando a voltar, seja através de uma música, de uma pregação, ou Deus usando uma pessoa, mas de várias formas Deus nos chamando, Deus indo em busca de nós. E teve um cara que vivenciou isso de uma maneira sobrenatural. Aliás, de uma maneira, cara, como se Jesus Cristo tivesse desenhado. Né? E esse cara foi Pedro. No relacionamento entre Jesus e Pedro, uma das perspectivas que a gente pode subtrair é o seguinte: olha, Jesus Cristo derramando a graça sobre a vida de Pedro, né? Você consegue perceber se... lá no começo da história, né? O começo da história de Jesus e Pedro, lá no capítulo 5 de Lucas, Pedro é chamado por Jesus a segui-lo, né? E quando Jesus o chama, Jesus dá um propósito para ele novo, né? Ele era um pescador de peixes, ele estava fazendo isso naquele momento em que Jesus o encontra. Jesus fala para ele: eu não vou mais te fazer um pescador de peixes, mas um pescador de homens. E ali Pedro sendo atraído por esse chamado, assim como nós também, quando aceitamos a Jesus, né, nós fomos atraídos por Ele, por esse novo propósito que Ele queria nos dar na nossa vida. E Pedro largou tudo, largou a rede de lado e começou a seguir Jesus. Mas em um determinado momento Pedro pecou contra Jesus, né? Quando perto da crucificação de Jesus, Pedro foi acusado de ser um seguidor de Jesus e Pedro nega isso veementemente. E se lembra do que Jesus havia dito na ceia, né? Por 3 vezes você vai me negar. E Pedro amargurado, Pedro frustrado por ter pecado, acaba voltando a ser um mero pescador de peixes. Volta para a velha vida. Traduzindo é isso, né? Pedro acaba voltando para a velha vida. E isso a gente consegue tirar para os dias de hoje. Quantas e quantas vezes eu não me sinto assim, né? Eu sei que eu tenho um chamado, de tempos em tempos eu tô tão bem com Deus, tá tudo uma bênção, aí eu faço uma lambança, eu cometo um pecado, nossa, eu me frustro, meu Deus, eu não sou merecedor, não, esse negócio não serve pra mim de ser... Quantas e quantas vezes a gente não ouve, né, as pessoas falando isso, ou muitas vezes entre nós a gente não conversa assim, não, eu não sirvo pra ser da igreja, não consigo seguir esses negócios aí, como se o amor de Deus fosse dependente das nossas atitudes. Em Tiago, inclusive, a palavra de Deus diz o seguinte: olha, todo dom perfeito vem lá do alto, vem de Deus. Porque Ele que é o cara constante, Ele não sofre da nossa inconstância, né? E o amor dele não depende de mim, não depende das nossas atitudes. Foi realizado, a graça já foi derramada sobre nós. Né? E legal na história de Pedro é que Pedro entendeu isso, né? Pedro entendeu esse compreendeu. Amor. Muitas vezes nós, diferentemente de Pedro, não aceitamos esse amor. A gente se acha imerecedor demais, né? Indigno demais desse amor, e a gente prefere se agarrar à culpa ao invés de se agarrar ao perdão de Deus e continuar na caminhada. Não, a gente prefere ficar com a culpa, né? A gente prefere se achar o pior dos homens. E Pedro não, Pedro entendeu isso. E lá no capítulo 21 de João, Jesus vai atrás de Pedro mais uma vez, né?
E Pedro, quando avista Jesus, Verdade. Pedro mais do que prontamente pula na água e vai a nado atrás de Jesus lá na praia. E ali Jesus dá a oportunidade de Pedro ser perdoado, de Pedro dizer que o amava. Cara, aliás, essa história aí, que é o que eu falo, que parece que Jesus Cristo desenhou na vida de Pedro, que é a graça. Pedro, vem aqui que eu vou desenhar pra você. O negócio é o seguinte. Primeiro fator que eu acho que isso é um desenho, assim, exemplificado 100%. Primeiro fator. Quando o anjo vai anunciar que Jesus Cristo já ressuscitou, ele aparece lá pra Maria, né? E fala o que pra Maria? Maria, vá dizer aos discípulos e a Pedro que tá tudo bem. Você compreende que assim, ele lembrou de Pedro, especificamente de Pedro. Vá dizer aos discípulos e a Pedro. Segundo fator, Jesus dá 3 oportunidades para ele falar para Pedro falar que o amava. E quantas vezes Pedro negou? 3 vezes. Nas 3 vezes ele pergunta: tu me amas, tu me amas, tu me amas. Terceiro fator, ele fala o seguinte: nas 3 vezes que ele pergunta para Pedro se ele o amava, então ele dá uma ordem. E qual que é essa ordem? Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, então, meu amigo, retoma o teu propósito. Você está aqui pescando, você se frustrou e está aqui pescando? Não. Você me ama? Te amo, Senhor. Então cuida das minhas ovelhas. Pedro tanto entendeu isso que a gente vê que lá em Atos 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, no Pentecostes, Pedro é usado por Deus, é o instrumento de Deus naquela noite para que 3.000 almas fossem salvas, né? É um propósito Glória de volta, Deus, né? Ser um pescador de A homens. restauração do homem. E é isso que Deus tem para fazer na minha vida, na sua vida. E muitas vezes eu sei que a gente se sente o pior dos seres humanos, né? Ou então você, parece que tem aquele pecado que você nunca vai conseguir largar. Meu Deus, eu não vou conseguir. Então, a história de Pedro vem para nos mostrar isso. Um dos pontos de vista é esse: a restauração do ser humano é Deus em busca do homem, para que você sim se arrependa, para que sim você volte ao propósito e tenha uma vida diferente da vida que você vem levando. Então eu não sei aonde você está hoje, se você se sente uma pessoa podre, se você se sente uma pessoa horrível ou não, esse negócio não é para você, não sei. Mas eu sei aonde ele esteve naquele dia, e a cruz foi o maior palco de amor do mundo. Foi ali que Deus declarou o amor a toda a humanidade, foi ali que Deus declarou que estávamos com um caminho para alcançar a salvação, através do Filho dele. Então que essa história de Pedro possa influenciar também a sua vida e você entender que é necessário sim que você se arrependa, mas que você não é de fato merecedor desse amor. Mas Deus te ama, Deus me ama e ama toda a humanidade a ponto de ter entregue o Filho dele para morrer numa cruz e vencer a morte, para que então pudéssemos ser salvos. Basta você aceitar. Hallelujah.